Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um podcast Rota Digital, podcast que traz assuntos aí relacionados à arquitetura, odontologia, medicina, trazendo aí para você conteúdo, informação e entretenimento. E hoje eu tô aqui com uma pessoa incrivelmente especial. Queria que fosse uma das primeiras aí que fizesse o podcast comigo. É uma pessoa que eu admiro profissionalmente, pessoalmente. Ela é amiga da Rota aí já tem mais de 6 anos. Bruna Ghiraldini. Olha, não posso nem falar assim, quanto eu tô feliz de você estar aqui no podcast com a gente. É uma grande alegria você estar aqui. Eu sou um admirador, assim, pessoal do seu trabalho e de você. Então, muito obrigado por você estar aqui no podcast com a gente. Eu que agradeço, Ru. Acho que realmente foi difícil conciliar tantas as agendas, mas deu certo finalmente. Muito obrigada novamente por esse convite, pela oportunidade de estar aqui. Parabéns pelo espaço novo, lindíssimo. Eu tô completamente encantada e tô super empolgada para o nosso bate-papo de hoje e gostaria de agradecer você e todo o seu time. Obrigado, Bruna. A Bruna, para quem não sabe, ela é implantodontista, ela tem um consultório, trabalha com cirurgia guiada e ela é do time de P&D de uma grande empresa aí, produtora de implante. Então, Bru, eu queria que você começasse falando da sua jornada, assim, como que aconteceu a odontologia na sua vida? Você teve alguma influência de família? Como que foi isso? Olha, na verdade, acho que eu aconteci na odontologia, ao contrário. Eu tenho uma influência bem grande, que é a minha mãe. Eu sou a primeira dentista da família, mas ela sempre trabalhou na área. Então, eu acho que eu já escutava barulhinho de alta rotação desde a barriga dela. E eu fui crescendo vendo isso. E eu tive a sorte de poder crescer com pessoas que são referência na área. Então, os meus exemplos, os meus professores e tudo que eu me espelhei até hoje, eles foram fundamentais para que eu chegasse até onde eu tô nesse momento. E eu lembro, assim, desde sempre, desde muito pequena, quando eu voltava, assim, da escola, por exemplo, eu esperava minha mãe sair do trabalho e eu ficava esperando no cantinho, assim, do consultório ou no cantinho de um curso de especialização. Aí eu brinco que a minha primeira especialização de implantodontia foi com 9 anos, que eu ficava ali no cantinho da sala de aula só esperando ela terminar. Ela coordenava um instituto de pós-graduação na área de implantodontia. Então, isso sempre fez parte da minha vida. Então, eu acho que quando eu quis, inclusive, fazer odonto, eu falei, eu quero fazer odontologia. Ela ainda ficou um pouco preocupada. Ela falou, você tem certeza que você quer fazer odonto? Não é por minha causa ou porque você tá vendo muito isso? E eu sempre gostei, na verdade, da parte de ciências médicas, biologia. Eu sabia que seria alguma coisa nessa área. E eu já tava cercada de tudo isso. Eu falei, não, eu quero fazer odonto. E aí, no primeiro ano, na primeira aula de anatomia, quando muitos alunos às vezes se assustam, eu fiquei completamente apaixonada. E aí, dali pra frente, foi literalmente esse amor, essa paixão pela profissão, ela só cresce realmente a cada dia. Legal, bacana. E você é implantodontista, né? Sim, primeiro eu sou periodontista de formação, e aí junto eu fui fazendo também a parte de implantodontia. E sempre gostei muito da parte acadêmica. Então, eu sempre quis levar a clínica junto com a academia, junto com essa parte de aulas e estudos. E tudo foi acontecendo, assim, numa sinergia muito grande, da forma que ainda acontece no meu dia a dia. Você é formada aqui em São Paulo? Sim, eu fiz tanto a minha graduação, quanto a minha primeira especialização, mestrado e doutorado na Universidade Paulista, aqui em São Paulo. Ah, legal. E você falou que você teve grandes mestres, assim, o Ariel Lenharo, ele teve aqui, ele fez um podcast com a gente também, com o Fábio Bezerra, que são também grandes amigos aqui da Rota Digital, e eu sei que você teve um contato com eles, assim, né? Me conta um pouquinho dessa época, assim, desse contato. Eu acho que foi, os nomes citados, de fato, são os primeiros, assim, de quando eu já tinha consciência. Conheci outras pessoas antes disso, claro, mas quando eu já tinha consciência de que, de fato, eu queria seguir a odontologia, sem dúvida nenhuma, o Ariel, ele foi a maior referência para mim. Então, como pessoa, como dentista, a forma com a qual ele tratava os pacientes e os pacientes tratavam ele, eu pude presenciar todo esse carinho, essa troca realmente que existia entre ele e os pacientes.
o crescimento da empresa que ele fundou junto com a dona Neide. E eu via ele dando aula e eu falava, nossa, o que será que uma pessoa faz para chegar num ponto que nem esse? Era uma coisa que eu achava que era de outro mundo, assim. Era realmente uma admiração muito grande que eu tinha. E então, acho que ele, de fato, foi a minha primeira referência. E sempre me incentivou muito. Ele também foi uma das pessoas que falava, não, vai fazer odonto. Isso antes até deu... Eu tava na escola ainda e ele falava, faz odonto. Ele falava, o tio vai ajudar. Então, sempre foi uma pessoa muito próxima de mim, da minha família toda. Então, sem dúvida, foi uma influência que eu falo, né, de novo, eu tive a honra, o orgulho, a sorte de ter cruzado o meu caminho já muito cedo e me levado para isso. E aí, logo em seguida, veio o Fábio, que já era a pessoa que era, assim, o braço direito e esquerdo do Ariel. E antes mesmo, quando eu estava ainda na época da graduação, eu já fazia estágio no INEPO, que era uma escola que eles tinham juntos e o Fábio era diretor. Sim. Então, eu já comecei a trabalhar com o Fábio Bezerra muito cedo. E depois esse caminho foi se estreitando cada vez mais, até que eu comecei a trabalhar com ele também num outro cargo que ele tinha de diretor de pesquisa e desenvolvimento, e a gente foi trabalhando juntos, e acho que eu levo isso até hoje, eu aprendi, e ainda me espelho muito nos dois, em vários âmbitos, não só profissional, mas eu acho que quanto mais eu aprendo com eles, mais eu vejo que eu não sei nada. Eu só sei um pouquinho mais do que eu ainda não sabia até então, eu consigo ter uma noção do quanto eu ainda preciso aprender junto com eles, que são de fato referência, mentores, professores, guias, que foram bons exemplos para mim nessa área. Legal. São bons exemplos para mim nessa área. Legal, Bruna. O Ariel eu tive menos contato na minha vida profissional, mas o Fábio também tem bastante tempo, assim, de estar em contato com ele nessa parte da odontologia. E eles têm um perfil muito agregador como professor, como profissional também, mas eu vejo muito dessa parte educacional como é o que eu mais crio aqui de conteúdo, né? Essa parte de didática e tudo mais. Eu vejo que eles são pessoas muito agregadoras, né? Que trazem um aluno para dentro do universo, e eles têm um modo diferente de ensinar. O dom da palavra, Exatamente. Né? Eu falo, é um dom da palavra desde sempre. E aí, só complementando o que eu falei, eu acho que nem sei se a gente vai chegar nisso um pouco mais pra frente, mas eu falo que dos meus maiores orgulhos na minha carreira como clínica até, é que depois de tudo isso que aconteceu, vendo, né, eu não sou tão velha assim, mas também já não sou mais tão jovem, com tudo isso que desde a minha infância vem acontecendo, em 2021 eu tive a honra de fazer uma reabilitação, inclusive no Ariel, então ele confiou o tratamento dele todo em mim, eu falei, você tem certeza? Você conhece o mundo inteiro, você pode ir em qualquer lugar. Ele, não, mas eu quero fazer aqui com você. Então, isso daí pra mim foi, acho que o auge da minha carreira clínica, digamos assim, ele confiar de fato a saúde oral dele nas minhas mãos em um determinado momento da carreira. Que bacana, eu não sabia disso não, legal. Eu comecei essa parte do fato dele serem professores e tudo mais, porque eu sei que você também está dando aula. Você começou recentemente com um projeto, ou vai expandir esse projeto de mentoria e tudo mais, e eu vejo que tem, além de um bom campo, eu acho que você é uma pessoa, tem uma didática legal, e não é a minha admiração pessoal, eu sei que você tem competência para isso e está respaldada aí em vários outros profissionais também. Então eu queria que a gente falasse um pouquinho disso. Como que funciona essa conciliação sua entre vida clínica, entre dar aulas, entre o seu casamento, como que fica a vida pessoal com esse tanto de coisa que você faz? É uma loucura, na verdade. Eu nem sei quantos pratinhos a gente vai equilibrando ao mesmo tempo, e a gente tenta ir equilibrando todos ao mesmo tempo. Mas eu acho que é bem isso, as coisas elas vão acontecendo e você consegue ir encaixando de fato na rotina. Então, hoje eu divido o meu tempo literalmente entre o meu consultório, então eu tenho a minha clínica, eu tenho o meu trabalho no departamento de pesquisa e desenvolvimento, que eu consigo dividir a carga horária entre um e outro, eu clinico um pouco menos até do que a minha dedicação que eu tenho para lá. O serviço, né, o trabalho, esse projeto mentoria, ele começou esse ano e foi uma coisa meio de surpresa, porque eu sempre gostei de dar aula, eu sempre dei muito treinamento pela empresa, eu sempre viajei falando muito sobre produtos, sobre protocolos,
esse tipo de situação, mas eu nunca tive vontade, por exemplo, eu não sei se é vontade a palavra certa agora de usar, mas eu nunca tive oportunidade nem tempo para falar, eu quero dedicar exclusivamente a minha carreira agora para ser professora de uma faculdade. Eu não tive esse tempo, as coisas elas foram tão rápidas e tomando tanto do meu tempo, que eu não conseguiria também conciliar uma outra parte assim tão grande. Mas isso já teve no seu radar em algum momento, ou está no seu radar? Então, eu penso talvez mais pra frente. Não sei, não é uma coisa que eu descarto 100%, mas eu sempre fui convidada para dar muitas aulas pontuais em cursos de pós-graduação, treinamentos internos do próprio time da empresa. Então, dar aula é uma coisa que me dá prazer, na verdade. É uma coisa prazerosa para mim. E quando eu comecei com o projeto do digital, de cirurgia guiada, junto com a empresa e o desenvolvimento de produto, eu difundi isso bastante pelo Brasil, principalmente na época do lançamento. Mas eu nunca tinha pensado em fazer nada meu, como Bruna. E, na verdade, você foi um dos grandes incentivadores também, que sempre falou isso pra mim. E o pessoal começou a pedir. Então, não foi uma coisa que eu falei, eu vou fazer e vou divulgar. É claro, eu acho que agora eu tô num segundo passo que eu posso começar a divulgar. Mas pessoas próximas que chegavam até mim, elas pediam isso pra mim. Elas falavam, mas será que você não pode... Faz você, uma coisa de 2 dias, 2, 3 dias, eu fico aqui com você, eu tento aprender. E meio que deu o start. Eu falei assim, será que de repente não tá a hora de eu começar também a pensar agora no plano C, né? Eu já tenho o A, já tenho o B, agora o plano C também. E como é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que é prazerosa, eu nem considero essa parte como um trabalho, de fato. É claro, existe um trabalho para montar todo o conteúdo, para você passar a informação correta. Eu acredito muito no clínico, sempre embasado em evidência científica. Então, você tem que saber o que você tá falando, principalmente se você tá passando essa informação, né? Você tá difundindo essa informação para uma outra pessoa. Mas... aconteceu, eu tive essa primeira mentoria e depois que eu tive, eu fiz, né, minhas redes sociais não são tão grandes assim, mas tem algumas pessoas que me seguem e sem fazer nenhuma divulgação pra isso, eu já tive mais 3 pessoas que vieram pedir informação querendo fazer também. Então é uma coisa que eu falei, cara, que legal isso, né, esse reconhecimento e essas pessoas querendo aprender comigo, né, quando eu também, na verdade, acho que aprendo muito do que eu tô ensinando junto, mas é legal esse contraponto quando ele é refletido dessa forma. E são muitos pratinhos. Então, eu acho que eu trabalho bastante. Eu me considero uma pessoa que trabalha bastante. Conheço colegas que eu sei que trabalham até mais. E eu falo, nossa, quando eu vejo uma pessoa que trabalha até mais, eu falo, meu Deus, como essa pessoa aguenta? Porque é muita coisa. E junto com isso, tem a questão familiar. Então, antes de começar aqui oficial, eu tava comentando que, visitar a avó é uma coisa que literalmente hoje eu tenho que agendar. Minha vida, ela tá tão programada com tantos compromissos que até os compromissos familiares, eles precisam até ser agendados para existirem. Então, o tempo da minha folga, o tempo da visita com a avó, o tempo de... Hoje, por exemplo, é meu aniversário de casamento. Olha só, que legal, eu não sabia. Então, e aí mas trabalhei o dia todo, tô aqui, e assim, são coisas que complementam. Então, vou trabalhar amanhã cedo também, então provavelmente não terão grandes comemorações. Mas eu acho que ter uma pessoa também que te apoia, que é parceiro e que entende, que sabe o quanto isso é importante para sua vida, faz toda a diferença. Eu acho que o sucesso profissional, ele vem muito do apoio familiar, principalmente. Ele não vem sozinho, né? Não é a Bruna que às vezes, nossa, olha, a Bruna tá fazendo um monte de coisa, como ela é importante. Não, na verdade, eu acho que isso não existe sozinho. Eu acho que o apoio familiar, ele faz total diferença para que você consiga ir além e até superar seus próprios limites. Então, eu tenho certeza que se eu não tivesse a família que eu tenho, eu não estaria rodando todos esses pratinhos ao mesmo tempo. Legal, Bru. Eu acho que é muito importante, como você está falando, né, essa questão de estar com as pessoas certas, e eu acredito que não só no âmbito familiar, mas no âmbito profissional também. Acho que quando você está com o time certo, com as pessoas certas do seu lado, com a família apoiando, tudo vira um pilar ali de sustentação que faz você ir adiante. E aí dá para entender, assim, esse sucesso todo que você tem tido. Aliás, parabéns pelo seu aniversário de casamento. Que legal, bacana. Que bom que eu participo. Eu fico muito feliz de participar dessas partes pessoais dos meus clientes, que a grande maioria dos meus clientes são os meus amigos também,
prova disso que você tá aqui, a gente conversando e tudo mais. Então, é muito, muito legal para mim ter essa participação. E, bom, vamos pensar o seguinte, Bruna. Você é mulher num momento cultural que a gente está tendo algumas mudanças de paradigma, mas que muita coisa ainda precisa ser feita. Eu queria entender quais os desafios assim, que você enfrenta no mundo corporativo, por ser mulher, talvez assim, você tenha a aparência de ser uma pessoa mais nova, então isso já naturalmente te deixa subestimado com algumas pessoas. Então eu queria entender como são esses desafios que você enfrenta no seu dia a dia como profissional, no P&D, na parte clínica mesmo. Dá um panorama sobre isso. Em geral. Olha, eu acho que quando eu me formei, eu sou... As pessoas vão ouvir isto, né? Mas não vão ver isto. Eu sou uma pessoa pequena. Bem pequena. E aí, quando eu me formei, eu acho que existia mais esse preconceito. Porque além de eu ser pequena, eu era muito nova. Eu me formei com 21 anos. Completa, assim, recém-completados, na verdade. E eu tinha uma aparência de menina mesmo. E perante o paciente, isso eu acho que gerava alguma insegurança. Eu chegava a mentir a minha idade para mais, né? Logo recém-formada, assim, com o paciente. E aí, eu sempre gostei de estudar essa outra parte, eu sempre engatei tudo, assim. Eu me formei, em seguida eu já fiz uma atualização, eu já fui para uma especialização. Isso foi crescendo junto comigo. Mas eu continuo sendo pequena. E isso não mudou. Tanto que depois de um tempo, quando eu comecei a trabalhar diretamente com o Fábio, que eu já tinha até mestrado, eu estava no meio do doutorado, mas eu ainda tinha uma aparência um pouco mais nova. O Fábio sempre falava, ele falava, olha, quando você chega em algum lugar, você se apresenta, mas assim, não é pra você... Não é que você tá querendo ser mais do que ninguém, mas é só para as pessoas entenderem de fato por que você tá lá, para não acharem que tá indo uma menina, por exemplo. Então... Eu nunca gostei muito, eu acho até que... Eu não acho legal, assim, você ficar falando, eu sou isso, eu fiz aquilo, eu tenho um doutorado. Não é isso que vai definir nada a partir de então, mas muitas vezes eu precisei usar isso mais para quebrar essa barreira de me considerarem muito nova, ou o que essa menina tá fazendo aqui, ou principalmente com profissionais já mais velhos. Então, essa daí começou agora e tá achando que vai vir aqui me ensinar alguma coisa. Então, existia um pouquinho de preconceito, isso acho que há algum tempo atrás. Hoje, eu vejo um lado diferente, né? Eu já não tenho mais essa barreira com os meus pacientes. Então, eu tenho pacientes que estão comigo há mais de 10 anos. Então, eles já sabem que eu não sou nova, né? Então, eles estão há mais de 10 anos em tratamento comigo, assim, voltam e tudo. Mas o mundo corporativo, ele é um pouco diferente. O mundo corporativo, eu não tenho mais esse problema em clínica, mas o mundo corporativo, ele ainda é um ambiente muito masculino. Eu acho que eu nunca pessoalmente sofri nenhum tipo de preconceito ou me senti desvalorizada por ser mulher. Isso, né, eu acho, até eu tenho sorte, eu já tenho muitas colegas que já sentiram o contrário. Eu nunca tive essa sensação comigo, de forma pessoal, mas é um ambiente mais masculino. O departamento hoje, por exemplo, de pesquisa e desenvolvimento, ele fica dentro de um departamento industrial. O departamento industrial, ele está muito focado com pessoas da engenharia, da produção. Ele acaba tendo muito mais homens do que mulheres. Sim. Tem mulheres? Tem mulheres. Mas não sei nem dizer aí a porcentagem de um para o outro. Então... Às vezes você conseguir, não precisa nem ir longe, né? A gente pode falar até de grades de congressos, dentro da implantodontia, que é uma área cirúrgica, homens acabam se destacando mais. Eu não sei se, pelas próprias mulheres, às vezes, deixarem esse caminho livre, ou às vezes não falarem, a gente tem que estudar tão mais, ou a gente tem que fazer tão mais para conseguir estar no mesmo lugar. E eu já falo o contrário, eu falo, tudo bem, se a gente tiver que estudar mais para estar no mesmo lugar, a gente vai estudar mais. O mundo ainda está sendo assim, então a gente vai lutar por isso. Mas isso está sendo mudado aos poucos. Eu conheço grupos de mulheres focados nisso, empresas apoiando mulheres na implantodontia, então empresas grandes, nacionais e internacionais, com programas específicos para mulheres, organizadores de congressos querendo colocar mais mulheres nas grades.
Porque a gente tem essa voz, a gente também é clínico, a gente também atua, a gente tem esse espaço. Sim. Isso tá sendo mudado aos pouquinhos, comendo ali pelas beiradas, mas eu acho que é um desafio. Ainda é um desafio no mundo corporativo. E é engraçado, porque quando você pega a proporção, por exemplo, de homens e mulheres dentistas, é uma profissão muito mais feminina. Então, assim, mas isso, na minha época de faculdade, a proporção já era, sei lá, para 100 alunos, 80 eram mulheres. E hoje é muito mais. Então, ela é uma profissão predominantemente feminina, mas quando você pega lugares em corporações, destaques em congressos, eles são sempre homens. Então, é mais difícil de ter esse destaque ou até mesmo essa mesma aceitação. E acho que, enfim, a gente às vezes acaba tendo que batalhar um pouquinho mais para conseguir esse espaço. Mas eu fico muito feliz de conhecer colegas assim como eu, também, que estão nesse mesmo espaço e que já têm ganhado um reconhecimento grande do mercado como um todo. Bacana. A gente teve um episódio aqui com uma profissional de governança de dados, passou pela Globo, trabalha hoje no Banco Votorantim, e ela levantou essa questão. Que, de repente, assim, eles estão numa reunião, um contexto de reunião, e às vezes, no momento da fala dela, aí fica aquela coisa assim, tá bom. E de repente, alguém levanta a mesma ideia, só com algum ponto de vista diferente. Nossa, que grande sacada. Então, assim, ela percebe isso e todas as pessoas, todas as mulheres que eu converso que estão nessa posição, uma posição ascendente ou de topo, que é algum tipo de líder, algum tipo de gestora, ela enfrentou ou enfrenta até hoje esse tipo de situação no mundo corporativo. Mas voltando nesse assunto, sabe, sobre as mulheres na área da implantodontia, não vou nem generalizar como odontologia, porque, por exemplo, hoje a harmonização faz parte da odontologia, então você vê muito mais mulheres do que homem. Então, a ortodontia talvez seja um campo também que tem uma presença feminina grande. Mas quando a gente vai para o lado mais da parte de reabilitação, de cirurgia, de reconstrução, já muda, né? A figura muda isso muda o cenário. Sim. E então a gente teve recentemente na empresa um encontro com grandes professores, clientes, tudo. E se a gente pega a proporção de homens para mulheres, ela é gritante, assim, gritante. E eu acho que propositalmente o marketing da empresa ela faz um trabalho muito legal, onde ela também estimula as mulheres a participar cada vez mais disso. Sim. Então, e uma diversidade também, eu já percebi, né? Tem sim, e isso eu acho muito legal. Foi por isso que eu falei, eu acho que eu nunca senti, talvez, um preconceito por ser mulher na área, porque eu sou abraçada por uma empresa que escuta. Sim. Que respeita. Eu tive líderes que também sempre me incentivaram e me escutaram. Então, mas eu sei que isso é uma raridade. Porque eu já tive colegas em outros lugares que passam exatamente ao contrário. Sim. Que não são... colegas que... Eu vou falar agora até amigas pessoais que não são dentistas. Mas que trabalham em empresas grandes. E que eu escutei absurdos, assim, sabe? De coisas... E eu não tô nem falando de assédio, porque mulher, infelizmente, ainda muitas vezes acabam sofrendo. É isso que eu ia falar, assim, a parte do assédio, ele acontece, inclusive, fora de ambiente corporativo. Eu acredito que é muito difícil ser mulher, né? É difícil. Então, certamente é mais difícil ser mulher do que ser homem. Então, é o que eu falo, mas eu não tô nem falando em questão, eu tô falando agora a questão do trabalho mesmo, a questão... do seu potencial ser podado porque você é mulher. E eu tenho amigas pessoais de vida, assim, de infância, que tiveram sacanagens propositais, assim, feitas por líderes diretos, do tipo de falar, olha, você trabalha no comercial, você vai ter que visitar o Sri Lanka. Aí a menina chega lá, cara, é um país onde mulher não pode andar sozinha. E o cara sabia e mandou a menina sozinha. Então, sabe, ele fez isso de propósito. E aí, quando ela voltou, e aí, como é que você se virou? Tipo, o cara sabia. Então, assim, são coisas que na minha cabeça, eu falo, o mundo beira o absurdo quando um líder direto manda a funcionária para um lugar que ele sabia que ela estava correndo risco de vida, porque ela estava andando sozinha. Então, não passo por isso, né? Então, graças a Deus, não é o mundo que eu vivo. Mas a proporção ainda é muito diferente. Então, não sei se
por nós mesmos, ou às vezes, eu acho que às vezes falar, mulheres às vezes acabam também tendo que postergar outros tipos de sonhos, até mesmo familiares, filhos e outras coisas, porque existe uma quebra no meio de tudo isso, talvez, da profissão, quando você foca num outro lado também. É natural que isso possa acontecer, levar tudo junto é muito difícil. Mas eu acho que essa voz aí das mulheres na implantodontia como um todo precisa ser mais difundidas. Então, tenho pessoas que lutam muito por essa causa, algumas talvez você até conheça também pessoalmente, mas que fazem questão de falar, não, a gente vai ter uma grade agora no Congresso, ela tá participando ali da comissão organizadora e tal. Não, pelo menos tantos por cento vai ser mulher. A gente vai atrás, essas mulheres existem, elas estão em algum lugar. Sim. Então, precisava dar mais voz e começar a trocar um pouquinho aquelas figuras repetidas que a gente sempre vê. Sim. Sabe? Tem muita gente boa por aí, não existe essa competição, a gente tem que literalmente se ajudar para chegar lá e tentar dividir isso daí. E acho que é fundamental, é importante e é como eu falo, né? Embora eu esteja numa empresa que realmente me abrace dessa forma, até pelo próprio time da empresa que sou escutada e tudo, eu conheço casos de pessoas que não tiveram a mesma sorte que eu tenho de trilhar assim. E é um assunto polêmico, né? Ele é um assunto polêmico. E é uma coisa assim, eu vejo, antes de eu abri a minha empresa em 2014, mas antes disso eu sempre trabalhei em ambientes corporativos e tudo mais, trabalhei em grandes empresas, então não vou falar os nomes aqui, apesar de que nos meus podcasts eu falo onde eu já trabalhei, mas enfim, já trabalhei em grandes corporações e eu acho que por eu ter sido criado com mãe e com irmã, eu percebia isso desde sempre. E eu nunca tive em posição de liderança nessas empresas, mas esse exemplo que você trouxe, óbvio, não nessa proporção, mas eu já vi coisas acontecendo assim também, que eu, por ter mulher em casa e por ver a dificuldade toda que a jornada da mulher é diferente da jornada do homem. Como eu acredito também que a jornada enfim, de pessoas negras e toda essa diversidade que hoje é estimulada, eu já vi isso ser muito tolhido no passado. Mas aí, tratando especificamente dessa coisa da mulher, eu vi isso muito acontecendo, sabe? E é por isso eu sempre gosto de trazer esses assuntos, porque primeiro que eu não tenho lugar de fala. Por mais que eu tenha crescido, exatamente. Eu não sei o que vocês sentem, eu não sei o que mulher sente, o que mulher passa. E às vezes, até por conta da cultura que a gente tem, em um momento ou outro, às vezes eu mesmo posso ter algum tipo de atitude que eu não perceba, entendeu? Então, acho que é uma discussão importante de ser dita e eu vejo com bons olhos que esse estímulo seja tratado hoje em dia com a importância que ela tem sido tratada. Né? E você falando agora, enfim, você cresceu com a sua mãe, com a sua irmã, com 2 mulheres em casa, acho que vale a pena até falar um pouquinho. A semana passada aconteceu uma coisa muito bacana. Tem um dentista novo, colega, amigo no meu time, super gabaritado também, então ele é especialista, mestre, doutor, tá acabando o doutorado dele agora, professor de faculdade, e a gente tava nesse evento e ele falou assim, eu queria falar com você. Tem 2 metros de altura, e eu do meu tamanhinho, falei, pode falar. Ele falou, olha, eu vou falar uma coisa que algumas coisas elas precisam de fato ser ditas. E com o maior respeito da minha vida, eu quero falar isso pra você. E isso tocou muito meu coração, assim, ninguém nunca tinha falado dessa forma. E, tipo, assim, eu tava chorando na frente dele, assim, eu acho que ele quis falar, mas dele não imaginava o que ia, ao contrário, na verdade, me tocar. Ele fez assim, eu fui criado por uma mulher muito forte. A minha mãe tem uma história de vida muito difícil, ela teve que sair de casa com 12 anos de idade, ela passou muito perrengue na vida, falando um pouquinho da história da mãe dele. Falou que ele criou sozinho, ele fez assim, a minha mãe sozinha, mesmo com toda a dificuldade que ela se criou, porque ela saiu muito criança de casa, depois ela me criou, ela fez a pessoa que eu sou, e eu queria falar que na minha vida, a referência que eu tive da minha mãe, e minhas 2
duas chefes que eu já tive na vida, e ele citou a outra, que é uma pessoa também que eu conheço, que é uma querida. Nunca trabalhei com ela, é do interior de São Paulo, mas é uma pessoa que eu conheço. Ele falou, as duas líderes diretas que eu tive, além da minha mãe, na minha vida toda, foram, que eu posso falar, né, ele já teve outros chefes, mas ele falou, as melhores pessoas que eu já pude conhecer, que me incentivaram e que estão aqui, as duas foram mulheres. E eu tenho muito orgulho de vocês, eu tenho muito orgulho da minha mãe, e você percebe que isso já vem, assim, muito da cultura da casa dele, assim como você falou agora da sua mãe e da sua irmã. E assim, aquilo naquela hora, assim, parecia que era uma coisa que eu precisava ouvir, mas não para eu me afirmar como isso, porque eu sempre tento todos os dias, até porque né, na empresa existe, de fato, uma hierarquia, um organograma em que a gente respeita e etc. Mas a verdade é que todos nós que estamos ali, nós somos colegas, a gente está num time para uma causa comum, para colaborar todo mundo igual. Mas ele falou disso de uma forma tão do fundo do coração dele e acabou me tocando muito o meu coração. E de fato, assim, eu não conheço nem a mãe dele, eu não sei nem o nome da mãe dele, mas assim, ela fez um ótimo trabalho, porque ele é um bom homem. E hoje ele é pai, ele tem um filhinho e ele se doa super pro filhinho também. E você percebe todas essas referências familiares em relação a isso. Então, você ter uma pessoa no seu time que é o seu colega de igual para igual, que, embora hierarquicamente ele acredita que ele responda para mim, porque isso foi imposto dentro da empresa, mas que ele é o meu colega direto ali de trabalho, e a gente tá jogando no mesmo time. E ele falar isso, mas reconhecer esse lado. Já tive vários chefes na vida, mas além da minha mãe, as duas pessoas que mais me incentivaram, mais me fizeram ter vontade de crescer são duas mulheres. Isso toca pelo fato de você saber que muita gente pensa o contrário. Então, isso foi muito legal. Foi um momento muito legal, assim. Aí ele falou, eu gostaria muito de te falar isso, com o maior respeito do mundo que eu tenho por você, mas pra você saber disso. Ele falou, a gente pode falar palavrão aqui ou não? Pode, pô, lógico, você pode falar o que você quiser aqui, Bruna. Ele falou assim, olha, com perdão da palavra, mas você é foda. Aí eu, não sou tudo isso também, não, dá uma... Aí ele sim, é verdade, e não sei o quê, então... Concordo, Bruna, você é fodástica, você não é foda, isso é fodástico. Obrigada, mas foi muito legal, assim, escutar isso dele, sabe? E acho que isso te incentiva a você falar, cara, eu tô tentando dar o meu melhor pra eles. E eu tô recebendo isso de volta também. Então, a gente tem existem pessoas muito ruins, como aquela outra pessoa que mandou minha amiga pro Sri Lanka e pra outros lugares onde ela não poderia nem andar sozinha. Mas a gente também tem pessoas muito boas no meio de tudo isso, e isso vale pra qualquer coisa. Sim. Então, eu acho que é o que faz a gente correr atrás mesmo. E quando a gente tá fechado no consultório, a nossa realidade é uma. Mas quando você vai pro meio corporativo, cara, o bicho pega de verdade, assim. E você ter um apoio desse tipo, pessoas que te escutam e que te sustentam e que te entregam da mesma forma que você tá querendo entregar, também faz muita diferença, até pro resultado final da empresa como um todo, até pro tipo de trabalho que você entrega ali no final. Bom, você falou dessa questão do P&D, né? Como que funciona esse trabalho do P&D, assim? Tem um processo, você tem um time trabalhando junto com você na pesquisa e desenvolvimento, né? Como que são os processos, assim? Vocês se reúnem? É análise de caso clínico? Como que funciona, mais ou menos, essa parte? Então, o departamento de P&D, na verdade, ele é muito grande. O mundo corporativo também aconteceu na minha vida, como uma surpresa, digamos assim, através do Fábio, que a gente já falou no início. Um dia ele me ligou e falou assim pra mim, eu cuido aqui do departamento de pesquisa e desenvolvimento, eu precisava de uma pessoa que tem um perfil bem organizado, entende de pesquisa, entende de clínica. Eu pensei em você, eu queria saber se você tem interesse. E eu sou uma pessoa muito indecisa, e isso foi tão engraçado que até hoje parece que eu lembro dessa ligação, eu lembro do meu celular tocando na gaveta do meu consultório. Eu lembro o dia que eu atendi, assim, é muito louco eu lembrar de tudo isso. Primeiro porque eu quase nunca atendo celular no consultório. E eu tava sozinha, o celular vibrou ali na gaveta, quando eu olhei era ele, aí eu atendi, já começou aí que eu quase nunca atendo. E eu lembro dele falando comigo dessa conversa, e pra grande maioria de todas as coisas que me oferecem ou que me perguntam, a resposta é sempre vou pensar ou vou ver e te aviso mais tarde. Eu dificilmente respondo uma coisa de pronto, sabe? E quando ele me ligou e falou isso,
Eu falei, sim, me interessa. E nunca teve dúvidas, assim, disso, sabe? Foi muito engraçado. Eu lembro dessa ligação até. Já trabalhava com ele em outros lugares, mas não nesse lugar especificamente. E aí foi isso. Ele falou, então, era acho que uma segunda-feira, eu nem lembro. Mas eu sei que naquela mesma semana ele falou, você pode vir aqui pra conversar comigo, uma entrevista, alguma coisa desse tipo? Falei, posso sim, dei um jeitinho ali na agenda e fui. E deu super certo, assim. Ele me apresentou o lugar, ele falou, olha, você vai começar a trabalhar assim e tal. E a gente pode pensar já pra começar o mês que vem, beleza? Beleza. E o negócio começou, assim. E eu não tinha ideia, eu não tava nem acostumada a trabalhar com e-mail, eu não sabia responder um e-mail, assim. Então foi tudo tão novo, foi tudo tão diferente quando eu comecei. E isso foi crescendo e ganhando proporções tão grandes, até onde eu vejo hoje o próprio departamento. Hoje eu tenho um time muito maior. Quando eu comecei, assim, era eu e o Fábio. Aí foi crescendo. Hoje, o P&D, que faz parte do industrial, ele é um time gigante. Eu tenho junto comigo, que trabalham ali comigo, pelo menos mais 8 pessoas de forma direta, ali no dia a dia. Existe um processo muito grande para tudo isso. Não é só... Tem gente que pensa que a gente só faz pesquisa. A gente também faz pesquisa, mas o desenvolvimento de um produto, desde a concepção da ideia até o esboço desse projeto, até ver se isso realmente é factível com a produção dele, até todos os testes que ele precisa passar, até órgãos regulatórios, vigilância sanitária, onde vai ter o registro disso, como a gente vai provar a eficácia, a segurança, desempenho desse produto. Vai estar, vai estar só no Brasil? Vai estar no Brasil ou vai estar fora do Brasil? E é um processo tão gigante, envolve tantas pessoas, tantos times, até o lançamento com marketing, material, publicações. É tanta gente envolvida num processo que quando você fala, o P&D faz pesquisa. Não, na verdade o P&D, a pesquisa ela é um braço muito pequenininho do P&D. Ele suporta tudo isso, é lógico, principalmente um produto da área para saúde, onde a gente precisa ter um embasamento daquilo para sustentar esse produto, para divulgar esse produto, lógico. Mas ele é um braço muito pequeno de tudo que envolve, desde a concepção da ideia inicial até, de fato, esse produto ficar pronto e se manter no mercado. Porque depois que ele está pronto também, todas essas pesquisas, todos esses acompanhamentos, saber se ele está desempenhando o que, de fato, ele foi idealizado para desempenhar. Existe uma pesquisa muito grande do pós-mercado disso. Então, não para nunca. É um processo que não para nunca. É muito trabalho. Então, assim, eu penso até na minha trajetória hoje, de quando eu entrei, que eu nem sabia responder um e-mail, até hoje, onde eu consigo, de fato, enxergar todos os lados desse desenvolvimento, de um departamento do mundo corporativo, de budget, de projeção de custo, de projetos, de coisas que não fazia nada parte da minha vida, do meu dia a dia ali, do meu consultório, nem da academia, nem do mundo acadêmico. Mas que eu fui aos pouquinhos ali na raça aprendendo e com muita gente também me guiando, me ensinando. E como tá hoje, e é muito louco você pensar o quanto tudo isso aconteceu em tão pouco tempo. Então, eu acho que é muito respeitável tudo isso depois quando você consegue enxergar, sabe? Tem gente que olha de fora e fala, mas qual é a dificuldade de mudar esse parafuso? Cara, você não imagina a dificuldade que é mudar esse parafuso. Exatamente. Envolve, estima-se mais ou menos desde a concepção até o registro, a gente precisa gerar quase 1.200 documentos para isso ficar pronto. É um time gigantesco envolvido e empenhado em prazos, assim, curtos para que isso de fato aconteça. E assim, quem não é dentista, já foi num consultório de dentista e já viu a quantidade de instrumental, né, que existe. Então, você está falando de um parafuso, mas não é um parafuso desses que a gente coloca numa parede, é um parafuso que é tamanho de micrômetros, né, sei lá, é muito pequeno. Então, envolve engenharia, envolve ergonomia, eu acredito que uma quantidade, é um processo uma cadeia de processos muito grande que vocês têm que lidar com isso. Muito, muito. E depois que você vê eu falo, né, eu vejo os dois lados. Eu vejo o lado como usuária, eu entendo a necessidade clínica e o problema de muitas coisas, e eu vejo o lado de quem participa do desenvolvimento. Então, e o lado
da empresa também. Muitas vezes existe uma necessidade clínica, mas ela não é rentabilizada isso depois para a empresa. Então, um projeto às vezes vai custar muito, vai vender muito pouco. Eles não vão fazer, essa é a verdade. Porque a empresa precisa sobreviver, a empresa sobrevive com o lucro das vendas. Sim. Então, se isso não vai vender, não faz muito sentido. Às vezes até existe a necessidade disso, mas ela é pequena perto de outros projetos maiores. Então, são muitas ideias, todos os dias. Minha, do pessoal do meu time, de pessoas que vêm de fora, que visitam, de colaboradores, de consultores. Então, todos os dias chega muita coisa ao mesmo tempo e muitas coisas que você fala, eu queria muito ter tudo isso e a gente conseguir fazer tudo isso, mas muitas vezes não faz sentido para a corporação também. Então, é uma linha tênue, assim. Aprender isso foi complicado também para mim. Porque como dentista e usuária, você quer tudo. Mas quando você pensa com a cabeça de desenvolvedora daquilo e entende, de fato, o processo que tem por trás de tudo isso, você fala, a ideia é ótima, mas ela não se mantém, ela não se sustenta. E aí, no meio de tudo isso, ainda que aconteceu, eu acabei até desviando um pouquinho a minha jornada ali de odontológica para fazer um MBA em gestão e entender um pouco mais essa parte da empresa mesmo. Eu falei, eu acho que eu preciso de outras ferramentas que me guiem também para isso, para que eu possa desempenhar um papel melhor nesse outro cargo que agora eu tô assumindo, de fato, dentro da empresa. Que eu não sou mais a Bruna que tá sentada com um bumbum ali no mocho. Então, eu preciso entender melhor de fluxos, de processos, de planilhas, de orçamentos, de coisas que a odontologia não me formou. Então, também teve essa outra partezinha ali que eu escapei um pouquinho para aprender. Ah, legal. E você encontrou alguma dificuldade nisso, assim? Quer dizer, porque a gente imagina, né? Você formou em odontologia e, de repente, você tinha que lidar com coisas administrativas, né? Processos administrativos. Isso foi fácil a adaptação? Ou você encontrou algum tipo de resistência em você mesma? Resistência à mudança? Ou você sempre encara isso como um desafio de pensar fora da caixa? Né? Enfim, todos aqueles clichês que a gente ouve. No começo foi bem difícil, na verdade. Foi o que eu falei, eu não sabia responder um e-mail. Chegava assim, 4 e-mails juntos na minha caixa, eu já me perdia. Eu já falava, ai meu Deus, 4 e-mails. Então, e foi um processo lento. Até hoje é difícil. Assim, eu não sei mexer no Excel. E aí eu trabalho direto com engenheiros. E aí, quando você não sabe fazer ali uma planilha de Excel automatizada, eles já te olham com um cantinho do olho, mas eu falo, mas vocês também não sabem operar. Então, e fica ali uma briguinha saudável entre nós, mas ainda existe coisas que eu no dia a dia apanho um pouquinho, e aí a gente tem pessoas que ajudam e colaboram. Eu nunca fui resistente em querer aprender nada da corporação. Tá. Porque eu via que era muito diferente, até o linguajar em que se falavam nas reuniões, os termos que eles usavam, eram coisas que eu não conhecia. E aí eu sentava ali na mesa de reunião quietinha, no começo, muitas vezes eu nem expressava a minha opinião, eu tinha sempre o Fábio ali do meu lado, e depois ele meio que traduzia, assim, pra mim o que estava acontecendo. No consultório eu já tive uma resistência um pouco maior, de coisas do tipo, eu sempre fiz assim, sabe? Eu acho que o dentista tem muito isso. O dentista, ele demora um pouco pra querer mudar, porque quando ele tá fazendo e tá dando certo, e depois a gente vai entrar aí em outras pautas mais da parte da odontologia digital e tudo, e eu acho que é o que eu sinto dos meus colegas hoje. Quando você faz uma coisa no consultório e tá dando certo, você tem medo de arriscar e trocar. E a verdade é que eu comecei com um processo um pouco mais lento nisso pro meu consultório. Um exemplo super besta, eu demorei muito tempo para digitalizar meus prontuários. Eu tinha prontuários de papel até 4 anos atrás. Quando, desde a minha formação, já existiam softwares de gerenciamento de consultório. Mas não, eu falava, não, eu gosto dos prontuários de papel. E aí, hoje que eu fui mudando e, né, já, na verdade, agora eu falo, cara, por que eu usava de papel? Que absurdo. Hoje eu consigo consultar os prontuários do meu paciente aqui no aplicativo do meu celular. Se algum deles me ligar, eu tenho tudo em mãos, eu tenho todas as informações, eu tenho telefone, eu tenho foto que eu coloco lá, eu tenho os exames deles, em qualquer lugar que eu esteja. Então, esse é só um exemplo de coisas que no consultório eu acho que eu fui um pouco mais resistente para aceitar. Percebo isso também da grande maioria dos meus colegas dentistas,
Mas na corporação eu já tinha uma visão diferente. Eu já tinha a necessidade de aprender. Porque lá eu era diferente. Eu era a única que não tinha tido uma formação administrativa. Eu me perdia. Eu me sentia um pouco deslocada no começo. Então eu falava, eu preciso aprender um pouco disso. Pelo menos para eu conseguir me comunicar ou entender o que estão querendo me dizer. Então, eu sei que eu ainda tenho um caminho gigantesco, uma visão que eu vejo hoje dos meus líderes até, quando eles conseguem pegar coisas no ar, assim, do que tá acontecendo e do que vai acontecer com aquilo que já foi dito. Aí eu falo, nossa, é uma experiência que eu ainda não tenho. Mas hoje eu já me sinto mais confortável no ambiente administrativo do que eu me sentia há um tempo atrás. E muitas das coisas que eu aprendi lá, eu também levei pro consultório. Porque é uma pequena empresa. Sim. Né? Às vezes até grande. Então, tem dentistas que têm clínicas enormes, franqueiam o seu modelo de negócios. Então, são pessoas que têm uma visão empreendedora maior do que só uma clínica. Que já é até difícil de gerenciar e você precisa ter um nível de organização alto para que aquilo não se destrua. Exatamente. Não, com toda certeza. E você está falando dessas questões de mudança, eu vou voltar para a parte da odontologia em si. Eu, Bruna, gravo cirurgias, monto material didático, sei lá, acho que desde 2012. E aí, em um determinado momento dessa minha caminhada, eu comecei a gravar cirurgia guiada. E aí, eu, que não sou da odontologia, apesar de eu entender muita coisa por fazer material, sempre ficou esse nó na minha cabeça, assim. E você faz muito, né? Você planeja muito cirurgia guiada e tudo mais, e que tem a ver com toda essa parte do fluxo digital que a gente vai abordar. Mas eu queria, vamos pensar com a cabeça do paciente te perguntando, assim, a cirurgia guiada, ela é confiável e ela é para qualquer paciente? Como que funciona isso? Sim, eu acho que a cirurgia guiada, há uns anos atrás, há uns 10, 15 anos atrás, quando estavam se falando disso, ela tinha muitas limitações de indicações. Tá. Ela tinha até contraindicações. Profissionais que pegou essa época, às vezes, são mais resistentes de aceitar a cirurgia guiada de agora. Mas a verdade é que a gente está num parâmetro hoje de aquisição de imagem, de tecnologia mesmo, de softwares, de recursos, de impressoras, de planejamento muito avançado. E não para, né? É uma coisa muito louca, assim. Sim. Eu faço cirurgia guiada há 4 anos no consultório. Foi você até que filmou a minha primeira cirurgia guiada. E foi literalmente a minha primeira cirurgia guiada. Então, foi a primeira cirurgia que eu fiz também. E você estava lá presente. E não parecia ser a sua primeira cirurgia guiada. Porque é fácil, né? Acaba sendo, foi a minha... Então, ela é uma técnica diferente. Hoje em dia, eu tenho muita confiança nesse tipo de técnica, de procedimento, de planejamento. Tá. E acho que isso é um contexto de tudo. É um contexto da aquisição de imagem inicial que a gente consegue ter desse paciente, que tem muito mais precisão, muito mais acurácia. A gente consegue, de fato, ter certeza disso. A gente tem softwares de planejamento específicos e muito bons para isso. A gente tem impressoras quando vão fazer essa impressão da guia, porque a cirurgia guiada nada mais é, na verdade, do que uma cirurgia planejada de forma digital, através de um software específico. E esse implante ele vai ser instalado com uma guia. E essa guia, ela é a reprodução em escala real do que a gente fez no software. Sim. Então, a gente precisa que essa guia seja muito precisa também. E hoje a gente já tem impressoras que conseguem fazer isso com alta precisão. Então, eu acho que o conjunto de tudo isso, desde o aprimoramento da técnica, os kits, o desenvolvimento, a aquisição de imagem inicial, a impressão dessas guias, tudo isso, o conjunto de tudo, faz com que seja extremamente seguro e prático, aceitável e rápido, porque você começa a otimizar muito o seu tempo de cadeira, especialmente na parte do planejamento reverso desse paciente, e com ferramentas que vão te garantir que você está fazendo o seu melhor, que muitas vezes, eu falo disso muito com colegas, a odontologia às vezes ela é um pouco ingrata, porque você sabe muito da teoria, mas se a sua mão não está muito treinada,
você mesmo sabendo exatamente o passo a passo do que você tem que fazer, você não consegue reproduzir tecnicamente pela sua própria habilidade que ainda não foi totalmente desenvolvida. Isso não significa que uma pessoa é muito melhor do que a outra, ou a outra pessoa é ruim. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas existe sim, uma coisa que você faz repetidamente, você vai ficando melhor, isso é um fato. Então, às vezes você não consegue, de fato, pela falta de treinamento ainda suficiente de habilidade daquilo, conseguir reproduzir exatamente o que a sua cabeça tá pensando. E a odontologia tem isso. Sim. Você fala, eu vou pensar na escultura de um dente. Você sabe exatamente como é um dente. Não significa que você vai saber esculpir esse dente. Sim. Porque precisa de muito treinamento e habilidade manual para aquilo acontecer. Agora, a partir do momento que você tem ferramentas digitais que te auxiliam a fazer aquilo de uma forma mais precisa, você já planejou, você já se orientou, você sabe o passo a passo de tudo aquilo, você conseguiu ver todas as estruturas anatômicas desse paciente e talvez ele consiga, inclusive, te ajudar na precisão que, às vezes, a habilidade ainda não deixou você chegar lá. Sim. Ou, às vezes, até já deixou, isso não é um problema, mas você precisa garantir que aquilo, de fato, vai funcionar da forma que você está pensando. Sim. Ela é indicada para todos os pacientes, talvez ela tenha uma limitação ainda hoje em dia, que é a abertura de boca do paciente, né? Os pacientes, cada um tem um tipo de abertura de boca, e a cirurgia guiada, ela requer instrumentos um pouco mais longos e um guia. Então, quando você monta esse conjunto todo na boca do paciente que tem a boca muito pequenininha, uma abertura limitada, às vezes a gente não consegue tecnicamente fazer. Então, não existe contraindicações hoje em dia para isso, mas existe essa limitação. Então, é uma avaliação que a gente precisa fazer nas consultas prévias do paciente sobre a questão da abertura de boca. Ah, entendi. Essa é a única limitação, ou a limitação mais... Eu acho que ela é a maior, talvez, é a mais comum. Eu já vi muitos colegas que planejaram tudo para fazer uma cirurgia guiada, quando colocaram um guia na boca do paciente não cabia mais nada. E aí tiveram que fazer uma cirurgia, eu vou falar analógica aqui, digamos assim, mas uma cirurgia não guiada, uma cirurgia convencional, isso. Ah, legal, bacana. E eu vejo que, assim, o trabalho da cirurgia guiada, ela é muito casada com o planning center, com o laboratório, então meio que isso tem que ser uma extensão do consultório do dentista, ou seja, ele tem que ter bons prestadores ali e confiáveis para poder fazer esse tipo de trabalho, né, dos guias cirúrgicos e tudo mais. É esse o trabalho do planning center? Sim, a parceria para tudo isso acontecer, ela é fundamental. Você vai encontrar no mercado profissionais que fazem tudo sozinho. Tá. Eles chamam isso de solução chairside. Então, é uma solução, às vezes o próprio cara pode justificar para ele ou não, mas ele vai ter um tomógrafo dentro da clínica, ele compra o software, ele tem o scanner, ele planeja, ele opera, ele faz tudo. É a minoria. No Brasil, então, eu acho que não chega a 2%. Fora do Brasil, as clínicas, elas costumam ser maiores. E as pessoas, elas acabam tendo esse serviço dentro de casa. Não que o próprio dentista vai fazer isso, mas ele tem isso dentro da clínica dele. Então, fora do Brasil, isso é um pouco mais comum. No Brasil, 98% dos que trabalham nessa parte do digital trabalham com bons parceiros, que são os parceiros de aquisição de imagem. Então, são centros de radiologia, onde o paciente vai fazer o exame para o planejamento. São os parceiros de planejamento. Muitas vezes pode ser o mesmo lugar, às vezes não é, mas são os planning centers que a gente chama. E isso é bacana, porque uma vez que você tem a aquisição de imagem do paciente, você pode fazer em qualquer lugar. Você pode usar um planning center do Brasil, de São Paulo, de Belém, de Madrid, isso não importa, porque aí você tá com o paciente na nuvem. Você consegue usar essa ferramenta a seu favor para usar o melhor planning center que você conhece para aquele caso específico. Então, um bom planejamento e um lugar que vai te garantir uma impressão de guia precisa. Então, se você fez tudo isso certo e às vezes você resolve imprimir no seu consultório com uma impressorinha não calibrada, não vai dar certo. Porque mesmo que você teve uma boa imagem, um bom planejamento, você não replicou isso numa escala real. Então, essa parceria com pessoas também de confiança, com pessoas respeitadas no mercado, com pessoas que já estão também nesse ramo há bastante tempo, ela é fundamental para que esse sucesso aconteça. O dentista, ele já está muito acostumado a trabalhar com um parceiro que é o protético. Certo. Né? O dentista, ele já trabalha com um protético desde que, acho que o dentista é dentista. Então, é basicamente a mesma relação que você tem com um protético, só que com um outro tipo de parceiro.
Então, você vai encontrar pessoas que vão fazer parte dessa sua rede para poder trabalhar de forma confiável em relação a tudo isso. Bruno, eu acho que confiança, né? Como a gente já falou aqui, você tá com os parceiros certos, você consegue um crescimento muito grande e você consegue viabilizar muita coisa interessante para negócio. E aí, falando em negócio, então, bom, você tem uma clínica aqui. Eu lembro esse primeiro lugar que você falou que gravou era em outro lugar e agora você está num lugar diferente. Então, assim, trazendo para a parte do empreendedorismo, eu sei disso porque eu tenho vivido isso muito mais agora esse ano, que eu vim para uma sede física e tudo mais, e eu vejo todos os desafios que a gente enfrenta, né? De imposto, de achar gente para trabalhar, de ter os colaboradores certos que te traga uma otimização da sua própria rotina ali de trabalho, né? Então, eu tenho outros clientes que enfrentam a mesma dificuldade que você tem enfrentado de achar gente para trabalhar, gente que consiga te dar um suporte do seu dia a dia. Então, assim, como é que é essa experiência para você de ser empreendedora num país como o nosso? Acho que a sua própria pergunta já responde muito, né? O desafio de ser né, micro, mini, nano empreendedora, no meu caso ainda, mas ainda assim, num país como o nosso, ele é muito difícil. Na área da saúde, né, que é a área que a gente atua, eu acho que às vezes ela é até mais difícil, porque existem muitas regras, eu não posso dizer, eu acho que em toda a área vai ter regras, isso é óbvio, mas na área da saúde elas são muito exigentes e é bom que seja, porque é o mínimo que a gente espera também quando a gente vai num médico, por exemplo, é que esteja de acordo com tudo isso. Mas é difícil desde você montar a estrutura, até você regularizar essa estrutura, até você encontrar pessoas para montar o seu time que vistam de fato a camisa daquilo. Sim. Então, aquele negócio, a vaca engorda com o olho do dono, é uma verdade. E eu não tô 100% do meu tempo dedicada para lá, então eu preciso ter pessoas que realmente colaborem com isso. E é difícil da gente encontrar também um perfil assim pra gente tá junto ali e você entregar tudo que você tá conquistando, tão difícil ao longo da sua vida, muitas vezes na mão de uma outra pessoa que você passa 10, 15, 20 dias fora e ela que tá cuidando daquilo. Exato. E tem essa questão de os funcionários, impostos que incidem sobre isso. E vou dar um exemplo assim, né, que eu vim pra cá com a cabeça cheia respondendo, inclusive eu tô há 3 anos no meu próprio espaço, no meu próprio espaço físico. Eu comecei trabalhando numa escola, depois eu fui contratada de uma clínica, depois eu aluguei uma sala dentro de uma clínica, que já foi como começou um pouquinho essa questão de eu me responsabilizar mais por tudo que era meu, porque eu só alugava a sala, mas eu cuidava da minha contabilidade, eu cuidava já de algumas coisas, mas eu não precisava me preocupar muito com a parte física do lugar, porque eu era uma locatária. E aí, a partir do momento que eu resolvi realmente ter o meu próprio espaço, as coisas mudam. Sim. Mudam porque toda hora tem algum problema. Então, há 15 dias, por exemplo, eu tive um vazamento no meu consultório que eu nem sabia. E ela encheu a laje da sala comercial. A sala debaixo da minha não tava vazia, não tava ocupada. Caiu o teto da sala de baixo. Nossa. E aí escutaram um barulho, então eu tô aqui. Então, assim, tá acontecendo tudo isso ao mesmo tempo e a gente ainda tem que ter tempo pra cuidar desse tipo de coisa que acontece. Esses imprevistos acontecem, eles fazem parte do meio do caminho do empreendedorismo. Por outro lado, ele recompensa muito. Recompensa muito porque você tem um esforço que, se você souber aplicá-lo de uma forma correta, ele recompensa pessoalmente, ele recompensa profissionalmente, ele recompensa financeiramente, porque hoje eu tenho um espaço que, mesmo quando eu não tô 100% do meu tempo físico presente lá, eu consigo ocupá-lo de alguma forma. Então, hoje tinha uma ortodontista trabalhando lá, eu tô aqui, ela tá lá, então eu sei que não é um espaço parado, subutilizado, que ele tem um custo. Então, a gente consegue aproveitar de outras formas que também te gere uma receita, mesmo que você não esteja 100% do tempo. Não é fácil,
principalmente para você manter a qualidade do serviço, porque os pacientes, eles são exigentes. Eu atendo uma clientela 100% particular e eu me entrego muito para os meus pacientes, porque eu quero, de fato, dar o melhor que eu possa dar para eles, e é o que eu exijo também de quem está comigo, é que seja nesse mesmo nível de entrega e de responsabilidade com o paciente. A pessoa está literalmente entregando uma parte muito importante da vida dela, que é a saúde dela, a confiança da saúde dela na sua mão. Então, eu acho que o mínimo que eu posso fazer é tentar corresponder à altura a essa confiança que é passada em troca. Então, é muito difícil empreender, principalmente quando você tem problema. Quando tudo tá indo bem, você tá feliz da vida, você pensa em abrir outro, você fala, vou abrir outra agora. Mas aí, quando aparece um problema, você fala, opa, será que eu vou abrir outra? Porque lidar com tudo isso ao mesmo tempo é desafiador. Então, lidar com gestão de pessoas é desafiador. Lidar com expectativas de pacientes, no meu caso, onde eu trabalho com a expectativa de saúde, expectativa de estética, manejar isso com os pacientes também é desafiador. Então, você junta tudo isso, mais no potinho administrativo, mais todas as contas, mais todos os salários, todos os impostos, e acaba, de fato, virando um bolão de coisas. E aí você percebe que não é tão nano o seu negócio. Não é uma coisa gigante, mas eu sei que, né, você vê clínicas, assim, com andares e 40, 50 funcionários, às vezes, para atender aquilo. Não é o meu caso, acho que não é nem a ideia, não é nem a minha ideia de negócios, mas eu acho que o pouquinho do empreender também é para daqui a alguns anos, talvez me dar um pouquinho de liberdade do meu próprio trabalho. Legal. Sabe, eu acho que eu não vou conseguir manter esse ritmo quando eu tiver com 60 anos de idade. Eu pretendo estar trabalhando, mas eu não consigo manter esse mesmo ritmo de trabalho, até por naturalidade da vida. Então, a gente precisa ter isso. Isso é uma coisa que eu sinto falta na odontologia. Não é uma coisa que ensinam a gente, não é uma coisa... É só, de fato, quando você começa a ver que você precisa ter alguma fonte a ponto de, se você se machucar ou se você quebrar sua mão, o seu negócio precisa render para você. Ele não pode depender 100% da sua saúde e integridade física ali presente. Então, aprender um pouquinho do empreendedorismo, ele é fundamental para que a gente continue saudável, digamos assim, psicologicamente saudável no nosso negócio. Mas é difícil, é muito difícil. Tem meses que você fala, cara, eu não quero mais nada disso. Você vai... Chega, ou você tem um problema para resolver, você fala, eu vou deixar esse problema para resolver amanhã. Mas aí você fala, não, esse problema não pode ser resolvido amanhã, eu tenho que resolver esse problema hoje. Então, é um outro desafio junto com tudo. É o desafio do ser clínica, é o desafio da corporação, é o desafio da expectativa e entrega com o paciente, é o desafio da responsabilidade com funcionários, é o desafio do empreendedorismo, é o desafio de até a taxa do lixo estar em dia, porque senão não vão mais recolher o seu lixo, que é um lixo hospitalar. Então, tem que estar tudo... A contabilidade, é tudo muito junto, assim, muitas coisas. Mas eu acho que ele é muito... Assim, ele recompensa muito para quem gosta muito do que está fazendo. Claro, o trabalho, ele é o trabalho, a gente sobrevive do trabalho, mas realmente a gente tem que ter uma paixão pelo que a gente está fazendo. Porque senão a gente, de fato, não sente essa vontade de acordar e ir lá e mudar e resolver o vazamento. A gente acaba uma hora largando mão disso porque já não faz sentido. E tudo, pra mim, ainda faz sentido. Legal. Não dá pra deixar pra Bruna do futuro. Não. De jeito nenhum. Ainda a Bruna do futuro, ela... Eu espero ver ela tomando uma água de coco na praia. Brincadeira, eu acho que... Eu nem sei se um dia eu consigo ficar tão relax quanto eu acho que eu vou ficar um dia. Mas... eu acho que você tem um perfil, Bruna, igual de outras pessoas que eu já vi, né, nessa parte profissional, que são pessoas que gostam muito de trabalhar. E eu, honestamente, eu sou um cara que trabalho muito, mas eu vejo o seu ritmo, vejo o ritmo de outros, como o Fábio mesmo, e outras pessoas parecidas assim. E é muito admirável ver tudo que vocês fazem, como você estava dizendo assim, da mesma forma que você está pensando no problema lá da água,
você também tem a parte do P&D ali, que você tem que pensar nessas ferramentas, e aí tem a sua mentoria, então, enfim, são muitos pratinhos aí que você equilibra, né? E aí a gente falou lá no comecinho sobre rede social, você falou que você nem trabalha muito sua rede social, quando a gente falou das mentorias. Isso está meio que respondido, mas eu queria saber assim, você investe em marketing? Você faz algum tipo de trabalho? Como que funciona isso? Olha, eu não tenho um investimento muito grande em marketing, eu acho que isso é um erro ainda no mundo de hoje e na geração de hoje. Basicamente, as novas gerações, elas consomem tudo através das redes sociais. Sim. Então, Instagram, TikTok, podcast, eles consomem muito esse tipo de conteúdo. Sim. Que a minha geração não consumia. Então, quando eu entrei na faculdade, por exemplo, não existia o smartphone. O smartphone, depois que eu me formei, que a gente teve acesso ao primeiro smartphone. E daí já veio uma evolução muito rápida. Muito rápida. Então, era assim, a gente tinha o celular, já existia, lógico, mas era o SMS. Então, a gente se comunicava ali o mínimo por SMS. E mudou de tão rápido, mas tão rápido. Então, e a própria inteligência artificial para muitas coisas, né? O consumo do conteúdo também dessas gerações novas. A forma como, eu ia na biblioteca. Eu acho que as pessoas hoje talvez nem saibam mais o que é ir numa biblioteca. E eu não tô falando de muito tempo, tá? Exato. Eu não sei se esse podcast vai ter uma fotinho minha, mas quem só escutar vai me achar uma idosa. Não, a gente tem... Ele vai pro canal do YouTube. Então, mas isso não faz tanto tempo. Então, eu acho que a forma com que as novas gerações estão consumindo conteúdo, ela é diferente. O que eu faço hoje em dia? Eu tenho uma agência que monta algumas pequenas artes para mim, pro meu Instagram. Eu não impulsiono nada, isso vem dos meus próprios pacientes, porque meus pacientes, eles têm uma faixa etária também, eu diria que, sei lá, 50 a mais. Certo. Então, também é um público que não é tão jovem assim, mas que eles gostam. Eles têm o Facebook deles, eles têm o Instagram. E eu quis dar uma cara mais profissional, ele era 100% pessoal. Aí eu quis tentar dar uma carinha mais profissional com o meu logo, com as cores do consultório, para que se essa pessoa me procurasse numa rede social, ele tivesse certeza. Ele, olha, a doutora existe, a doutora tá aqui, ela tem um conteúdo, ela não vai desaparecer do nada, não que isso seja o meu perfil, mas é meio que uma segurança também para o paciente saber que eu, como profissional, existo e tô ali. Mas eu não impulsiono nada disso para atingir ninguém, nem da região, nem nada. Alguns motivos me levam a isso. Eu acho que eu deveria fazer mais isso, principalmente, assim, eu tenho um público-alvo focado em colegas de profissão, com a questão das minhas aulas, a questão da mentoria, a questão do meu trabalho de desenvolvimento, propagação do meu trabalho corporativo. Eu acho que ele atingiria mais como um público-alvo os meus colegas de profissão. E tem o lado clínico, o lado da clínica para atingir o paciente, que é um foco completamente diferente. É um conteúdo completamente diferente. Hoje, o pouco do conteúdo que eu faço, por enquanto, é para esse público. Sem impulsionar, mas para os meus próprios pacientes que já me seguem. Tá. E às vezes acaba, como tem as hashtags, essas coisas, às vezes tem pessoas que seguem pelo bairro, ou no prédio, uma indicação ou outra que acabam pegando isso e falam, eu te vi no Instagram, eu te vi no grupo do prédio, mas aí eu entrei no Instagram, eu vi o que você faz. Mas eu acho que isso, hoje em dia, ele é fundamental, assim, para um novo negócio, principalmente, acontecer. Então, se eu me formasse dentista hoje, eu acho que não teria a menor dúvida de que seria 100% fundamental um investimento maior nessa parte de impulsionamento com o marketing. Então eu tenho essa carinha profissional, eu acho que esse é um lado que eu ainda deixo a desejar e eu gostaria de trabalhar mais em mim. Quanto impulsionar isso, eu vou contar até uma história que é engraçada. A minha mãe trabalha comigo no consultório e ela cuida da minha agenda, ela cuida da parte financeira, então eu também me sinto muito aliviada por conta disso. E aí teve uma vez que ligou meu primeiro paciente no Instagram, ele me encontrou no hashtag ali do bairro, e viu e gostou do meu perfil, pegou o contato ali do consultório e ligou. Oi, aí ela perguntou assim, quem foi sua indicação? Aí ele, não, eu peguei no Instagram pelo hashtag, Olha eu só gostei do perfil, eu queria marcar uma consulta.
Ah, a gente não tem horário. Aí eu, mãe, como assim a gente não tem horário? Ah, eu fiquei com medo. Mas então é isso. Ah, mas uma pessoa que não indicou. Então, eu acho que ainda na odontologia a gente também tem essa questão, sabe? A gente precisa quebrar um pouco esse paradigma. O boca a boca, ele ainda é, de fato, de longe, o nosso melhor marketing. E isso você pode perguntar para... São pesquisas de mercado que respondem isso. É claro que o marketing, às vezes, de televisão, que pega, sabe, para grandes clínicas, ele funciona muito. Mas o boca a boca, ele é praticamente um tratamento vendido sem você vender. Porque quando a pessoa já chegou no seu consultório, olha, eu vim aqui para fazer o meu tratamento porque o meu primo fez, essa pessoa ela já veio decidida a fazer o tratamento. Ela não tá indo especular, ela já veio para fazer. E hoje eu diria que 100% dos meus pacientes, eles são de indicação. Tá. Então, o único que até hoje ligou, a minha mãe que cuida da agenda, ficou com medo de agendar. Então, não deu muito certo essa estratégia. Então, eu acho que eu preciso também estar mais aberta a isso a partir do momento que eu impulsionar. Porque eu vou acabar atraindo outras pessoas que não são daquele vínculo, daquele núcleo do nosso boca a boca. Então, eu acho que é um lado meu que eu... Para mentoria, para cursos, né? Você sabe também de um projeto que eu tenho com algumas amigas da época do doutorado para 2024. Eu acho que isso daí é imprescindível, é fundamental. Então, inclusive, a gente depois que desligar tudo isso aqui, a gente vai falar um pouco disso. Ah, legal. Mas é uma coisa que a gente está querendo fazer de fato, com o público-alvo para colegas de profissão. Tá. E para o meu lado clínico, eu acho que eu ainda preciso quebrar um pouco esse paradigma de que não precisa ser só o nosso boca a boca, que tem muita gente que às vezes está, assim, procurando de fato ali por proximidade. A pessoa trabalha de home office, ela não quer ir longe, ela não tem carro, se deslocar em São Paulo é muito difícil. Então é um lado que eu sei que eu ainda deixo a desejar e eu preciso melhorar isso também. É que você já tem como você mesma falou, né? Já tem muito tempo de estrada. Então, você já está com um consultório consolidado. Eu visitei, é um consultório muito bem montado, é acolhedor, é muito bonito, tem experiências sensoriais muito bacanas lá. Então, e eu entendo a preocupação da sua mãe, porque eu também tenho um pouco dessa preocupação aqui, sabe, Bruna? Porque às vezes a gente fica pensando nisso, né? De talvez fazer uma ação, uma coisa muito abrangente, e você acaba, infelizmente, ficando vulnerável a alguns tipos de risco, né? Que você acaba correndo. Mas é bem bacana que você já tenha consolidado essa parte da clínica e com certeza, assim, a parte da mentoria é importante, é interessante fazer e eu acho que você tem um talento nato nessa parte da aula e tudo mais que ela precisa ser expandida e precisa abranger, assim, outros mercados. Então, muito bacana. Mas é isso, e realmente, assim, eu consumo muito conteúdo hoje em dia. Eu acho que menos do que essa nova geração de agora, mas eu consumo muito conteúdo. E eu falo, se eu consumo isso, eu preciso entregar também. Sim. Né? Então, eu mesma, vou marcar com um dermatologista. Você dá uma olhada ali no Instagram do cara, você vê o que ele faz. Então, é natural, a gente já tem fontes para buscar isso, né? Sim. Então, não tem como, você dá um Google no que você está procurando. Então, eu acho que é mais do que fundamental hoje em dia esse lado, ele faz parte do empreendedorismo, né? O marketing, ele faz parte do empreendedorismo junto. A comunicação, ela é essencial. A comunicação, exatamente, é isso aí. Ô, Bru, como é que as pessoas te acham na internet? Rede social, LinkedIn, seu site? Não, Bruna Ghiraldini. LinkedIn eu esqueço muitas vezes de atualizar. Eu nem lembro qual foi a última. Eu brinquei até, eu falei, o LinkedIn tinha que estar junto com o Instagram. Eu acho que o Instagram é o que eu mais abasteço, assim, semanalmente, todo dia, um story, alguma coisa. E depois eu fiquei sabendo que são empresas diferentes. Eu falava, por que o LinkedIn não pode ser igual ao Facebook? Quando você publica, vai ao mesmo tempo. E não, são empresas diferentes. Eu, ai, que pena. O Facebook, ele existe, mas eu quase não uso, na verdade. Eu deveria também usar um pouquinho mais. Ontem eu falei com um amigo meu que não é dentista, mas comprou uma franquia de clínica odontológica.
E aí ele achou meu WhatsApp, eu nem sei como, ele pediu pra alguém em comum, ele falou assim pra mim, olha, eu te mandei tem uns 3 meses uma mensagem no Facebook e você nunca viu, então eu fui atrás de um contato ou outro contato e eu consegui seu telefone. Desculpa a invasão de mandar diretamente uma mensagem pra você. Aí eu falei, nossa, é verdade, o Facebook também tem mensagens. O coitado tá tentando falar comigo há 3 meses e não conseguiu. Mas... Então, Bruna Ghiraldini no LinkedIn ou no Facebook. O Ghiraldini é com G-H-I. E @Bruna Ghiraldini também no Instagram. Então, esses são meus redes sociais. Se quiser mandar mensagem no Instagram, é mais fácil de eu ver e responder, tá? Ah, bom saber. No Facebook corre o risco de passar 3 meses e eu ainda não ter respondido. Mas acho que é a forma mais fácil de falar comigo, sim. E também, o próprio link do Instagram tem o telefone do consultório. Ah, legal. Então, se quiser também, às vezes, algum outro tipo de contato, pode mandar mensagem no consultório que a gente tá sempre atento com aquele telefone também. Legal. Mentorias, aulas, suporte cirurgia guiada. Pode mandar lá ou no direct do Instagram, que são os caminhos mais fáceis de eu conseguir visualizar e responder. Bacana demais. Bruno, eu queria te agradecer demais. Agradecer mesmo do fundo do coração, porque eu acho que você é uma pessoa que eu queria, de fato, muito que você tivesse aqui no podcast. Eu acho que, além da admiração, eu acho que tem muita coisa que você trouxe que é muito importante para que as pessoas saibam, da parte de pesquisa e desenvolvimento, da parte do empreendedorismo feminino, do papel da mulher. Eu acho que são temas que a gente não pode nunca deixar de falar. E eu acho que você, tenho certeza que você era a pessoa mais certa para falar sobre isso. Então, obrigado de coração mesmo por ter estado aqui no podcast. Tá? Eu que agradeço demais, foi uma honra estar aqui hoje. Eu falei tantas datas para marcar, eu fiquei gripada. A gente teve que parar algumas vezes aqui para eu tossir. Eu tô super fanha, então a gente pode depois repetir Tá tudo certo. uma segunda rodada com a minha voz um pouco mais normal. Só a casa é sua. Mas eu falei, eu não vou desmarcar. Já foi tão difícil a gente conseguir um horário na agenda. Eu falei, eu vou fanha mesmo assim pra gravar tudo isso. Mas é uma honra estar aqui hoje. Eu admiro muito o seu trabalho. Eu tô muito feliz de conhecer esse espaço. Eu já falei no começo, mas realmente é um espaço lindo. Todos os detalhes, até a mesa que eu tô sentada, eu gostei. E isso porque ninguém tá vendo lá fora o tanto de quitutes, bebidas e coisas que tem também pra gente aqui. Então, na verdade, eu fico muito feliz em pouco tempo, que eu já te conheci há alguns anos, mas também acompanhar o crescimento de quem tá junto com a gente, correndo atrás. E acho que é isso também, o sucesso não só profissional, mas pessoal, daqueles que estão junto e que a gente sabe que vale a pena, que fazem um trabalho bem feito, eles fazem parte dos meus planos também. Ver Legal. Todos os meus amigos também bem, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo um amigo meu dando uma aula ou mudando de algum lugar, e eu acho que tudo isso, ele é só, na verdade, uma consequência de um trabalho bem feito, de um esforço que tá por trás de todo mundo que tá ali ralando, pintando a parede, não deu tempo, faltou recurso. Essa parte, quando a gente chega pronto no lugar e vê tudo lindo, não sabe o que aconteceu há algum tempo atrás pra estar bonito desse jeito assim. Exatamente. Mas é uma honra estar aqui hoje com você, parceiraço de tudo. Muito obrigada e que seja só mais um capítulozinho de tudo que a gente ainda vai desenvolver junto, Rô. Com certeza. Obrigada, viu? Obrigado, viu? Obrigado mesmo Muito por estar obrigada. aqui. Então, obrigado a você que está acompanhando o nosso podcast. Ative as notificações, se inscreva no canal para ter mais assuntos sobre odontologia, sobre empreendedorismo e muito mais que a Rota pode trazer. Um grande abraço e até logo.